2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, ou tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avantes, porque todos será manifesto a seu devario, como também o foi daqueles dias. Amém? Nesse texto eu quero falar com você sobre o tema: o comportamento cristão em meio à degradação humana. Como é que deve ser o nosso comportamento de crente, de cristão que nós falamos que somos nesse meio de degradação humana, ou como deve ser o nosso comportamento cristão no meio deste mundo que sofre esta degradação, que sofre esses prejuízos, esses estragos, essas destruições que acontecem no campo moral, no campo social e que acontece também no ambiente religioso na nossa sociedade. Quando Paulo escreve a Timóteo, o que Paulo relata aqui para Timóteo, nesse texto que eu acabei de ler para você, é bem semelhante ao que nós vivemos hoje. Quando nós lemos esse texto aqui, a impressão é que Paulo assistiu o nosso noticiário, a impressão é que dá que Paulo conhece o mundo que nós vivemos hoje e escreveu esse texto, dizendo de como ele vê os homens, avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, desobediente aos pais, de uma religiosidade falsa. Esse texto é bem atual, embora Paulo tenha escrito séculos atrás, mas quando nós lemos, é como se nós estivéssemos vendo e assistindo o noticiário dos nossos dias hoje. Essa carta que Paulo escreveu, ele escreveu para Timóteo. Paulo escreveu algumas cartas que nós chamamos de carta pastoral. Ele escreveu 1 Timóteo, 2 Timóteo. Timóteo era um jovem, para que Paulo considerava como filho. Em várias escritas, Paulo diz ao meu filho Timóteo, e esta é uma carta pastoral. É quando Paulo está escrevendo para Timóteo, para dar algumas instruções, alguns ensinamentos, algumas direções para Timóteo. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Paulo estava preso em Roma, já estava decretada a sua morte, e Paulo estava preso exatamente por causa do Evangelho, e Paulo então escreveu esta última carta para Timóteo. Paulo estava no final da sua vida, Paulo estava no final do seu ministério, não porque ele queria, mas pelas circunstâncias da vida, e ele então escreve para Timóteo, um jovem que está começando o ministério, que está no início da sua vida. Então é alguém que está no final de carreira, não porque ele queira, mas pela circunstância, e está instruindo, ou está escrevendo uma carta importante
a um jovem chamado Timóteo, que está no início do seu ministério. E aí Paulo começa o capítulo 3 dizendo, sabe, porém, em outras versões diz, saiba disto. Talvez você tenha ainda uma outra versão, mas quando Paulo diz, sabe, porém, ou saiba disto, esta expressão que Paulo está usando aqui, é muito mais do que Paulo está falando assim para Timóteo. Timóteo, escute, ou leia o que eu estou escrevendo, como eu vou descrever para você como está o mundo e como estão os homens. O objetivo de Paulo aqui não é simplesmente escrever para Timóteo e mostrar para Timóteo como está o comportamento dos homens que tornam o mundo no que está. O objetivo de Paulo, quando diz, sabe, porém, ou saiba disso, Paulo quer dizer, Timóteo, os homens são avarentos, presunçosos, amantes de si mesmo, e o que Paulo quer que Timóteo entenda é o que é que está por trás, o que leva os homens a ser avarentos, o que leva os homens a ser presunçosos, o que leva os homens a ser desobedientes aos pais, o que leva os homens a ser amantes de si mesmo. O objetivo de Paulo não é mostrar simplesmente o que está acontecendo, mas o objetivo de Paulo é mostrar o porquê que está acontecendo. O motivo de Paulo não é mostrar que a política é corrupta. O motivo de Paulo é para mostrar que os homens que se infiltram na política são corruptos. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não é o meio que faz o homem, mas é o homem que faz o meio. De que é possível ter coisas boas e entrar homens maus. Paulo então quer mostrar para Timóteo o que está por trás, para levar isso que eu chamo de degradação. O que está por trás que leva os homens a ter as atitudes que têm? Fazer o que fazem hoje para o mundo estar da maneira que está hoje. E aí Paulo vai dizer, Timóteo, nos últimos dias, ou na volta de Jesus, ou no final dos tempos, ouvirão tempos difíceis. Se Paulo tinha em mente aí algo escatológico, sobre a volta de Jesus, se Paulo estava pensando isso, Timóteo, quando Jesus for voltar, vai ser tempo difícil na terra. Eu não sei dizer direito para você se era isso que estava na cabeça do Paulo, ou se Paulo estava pensando a respeito disso. A verdade é que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, entenda uma coisa, as coisas não vão melhorar, elas sempre vão de mal a pior. Se tratando do mundo, infelizmente caminha para melhor. Eu não posso dar uma informação boa para você, Timóteo, porque nos últimos dias as coisas vão piorar, vão ficar difícil. Os homens serão amantes de si mesmo, eles serão presunçosos, eles vão desobedecer os pais. E uma outra coisa que Paulo quis dizer para Timóteo, Timóteo, você precisa entender que muito dessas coisas não tem como evitar. O que você precisa aprender é que nós, como crente ou envolvido no cristianismo, nós não conseguimos evitar algumas coisas, mas o que Paulo queria dizer para Timóteo é o seguinte, Timóteo, eu estou dizendo essa verdade para você entender isso, porque eu estou preocupado com o seu comportamento em meio a essas dificuldades. A questão não é o quanto nós vamos impedir se nosso político, a nossa política é corrupta, o mundo não. A questão é como eu, como cristão, vou me comportar em meio a tudo que está acontecendo. Como eu disse,
numa mensagem passada. Porque eles roubam milhões, mas você tem que dar um quebra para tirar a carteira de motorista. Isso pode. Corrupção é corrupção. Não importa, aqui não está em jogo valor, está em jogo caráter. E Paulo está dizendo isso, Timóteo, escreve isso, leia isso, porque o que me chama a atenção é como vai ser o seu comportamento. E se nós olharmos o capítulo 2, o capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 Timóteo, Paulo vai se referir a verdades sadias, a princípios e doutrina sadia, e Paulo diz, olha, tenha eu como exemplo, que no meio de todas a adversidade, em momento nenhum, faltei com a minha fidelidade a Deus, e estou preso por causa do Evangelho, e não, tenho qualquer problema quanto a isso, estou aqui por amor, não me envergonho de estar preso. E ele vai dizer, muitos já me abandonaram, muitos não aguentaram, e já me abandonaram. E aí, Paulo quer dizer isso para Timóteo. Timóteo, presta atenção nisso. Porque a minha preocupação é como vai ser o comportamento da igreja quando esses dias difíceis vierem e aparecerem. E lendo esse texto aqui, me veio algumas palavras na mente, como degradação, mas eu quero falar para você aqui, que nesse texto, eu vejo aqui uma desconfiguração humana, em 3 áreas. Eu usei essa palavra proposital, desconfiguração humana, porque o que significa a palavra desconfiguração? O dicionário diz assim, é a ação de tornar desconfigurado, ou alterar-se a configuração de um programa ou de um sistema. Desconfiguração é alterar alguma coisa que foi programado para aquilo e de repente ele é completamente desprogramado, ele não tem mais aquela configuração para a qual foi criada. Ele tem um objetivo. Um programa de computador, ele tem um objetivo. Mas se aquele programa pegar um vírus e ele desconfigurar, ele não faz mais, ou não age mais, ou não tem mais utilidade no objetivo pelo qual foi criado, desenhado e projetado. Quando Paulo relata aqui para mim esse comportamento dos homens, da maneira que ele relata, eu vejo exatamente isso, essa desconfiguração humana. Aonde nós olhamos no mundo hoje, o certo está se tornando errado e o errado está se tornando certo. Aonde alguns princípios e valores estão sendo demodé, alguns princípios e valores não se tem mais, se perdeu. Aonde porque rouba milhões lá, eu também vou roubar aqui, porque se eles roubam lá, está uma bagunça o país, eu vou roubar também. Roubar é pecado, roubar é errado, seja milhões ou seja centavos. Eu não posso cair num princípio desse de que agora o certo se tornou errado e o errado se tornou certo, aonde essa desconfiguração da raça humana, do ser humano, ou essa desconfiguração da igreja de Jesus Cristo na face da terra, comece a ter um comportamento que não seja bíblico. Desconfiguração em 3 áreas eu vejo aqui. A primeira área é uma desconfiguração pessoal. Segunda área é uma desconfiguração familiar. E a terceira área é uma desconfiguração religiosa. A primeira desconfiguração que Paulo vai dizer, ele vai dizer, olha, os homens são amantes de si mesmo.
Eu consigo enxergar aqui, aí ele vai dizer, esse amante de si mesmo, que é dado ao prazer, é presunçoso, é orgulhoso. Sabe, querido, o arcebispo Crisóstomo, um arcebispo católico, século passado, ele disse o seguinte: o amor próprio, no lugar do amor de Deus, abre caminho para todas as falhas humanas. O amor próprio, no lugar do amor de Deus, abre caminho para todas as falhas humanas. O pastor Hernande Dias Lopes, ele diz o seguinte, ele afirma, quando ele lê esse texto, ele diz o seguinte: o problema aqui é que o amor está mal direcionado. Quando ele olha o que Paulo está dizendo, ele faz uma leitura do mundo que nós estamos vivendo hoje, ele diz, o problema é porque o amor está mal direcionado. Nós não estamos conseguindo direcionar o amor para o lado certo, para a pessoa certa, para as coisas certas. Aí ele vai dizer o seguinte: no mundo se tem Deus, pessoas e coisas. A finalidade é adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas infelizmente, os homens esquecem Deus, amam as coisas e usam as pessoas. Infelizmente é o que nós vemos hoje. Os homens esquecem Deus, eles se apaixonam pelas coisas e usam as pessoas. Eu fui um pouquinho mais maldoso aqui, né? E aqui quando ele fala assim, amo as coisas, eu ainda abri um parênteses e coloquei algo que é de livre, espontânea e responsabilidade minha. Tá bom? Eu ainda coloquei, amo as coisas e agora os animais. Fechei parênteses. Não que os animais não tenham que ser amados, maltratados. O que eles não podem é ter um amor exagerado. Fechou parênteses? Acabei. Mas quando se fala aqui desse amor mal direcionado, que o resultado, quando se abandona a Deus, automaticamente nós vamos ficar preocupados apenas com o nosso eu. E quando nós estamos preocupados com o nosso eu, então nós buscamos a satisfação material, a busca pelo prazer. Isso não é pecado, que eu vou dizer agora, pelo amor de Deus. Não me entenda mal, não me interrompa mal, porque quando eu dou algum exemplo, eu sempre dou exemplo de exagero. Senão você vai dizer assim, porque eu fui lá na igreja, o pastor disse que é pecado. E aí você vai me ver lá uma hora fazendo e vai dizer, ele pregou e ele está fazendo. Tá? Pelo amor de Deus, eu vou explicar direitinho para você. E quando eu falo isso, eu falo do exagero. Tá bom? Quando ele está dizendo aqui, amantes de si mesmo, amantes do prazer. Uma das coisas que tem acontecido hoje no mundo é o quê? Amor próprio, a cultuação do corpo. Nunca se foi em tanta academia na vida. Pastor, ir na academia é pecado, eu não estou dizendo isso. O exagero. Tá bom? E como eu disse pela manhã, eu vou falar. Se você é mulher e frequenta a academia, toma cuidado com a lasciva. Com a lascívia. Prepara o teu corpo porque é saudável e é bom para você. Não prepara o teu corpo não para você andar na rua, para subir assobios e as pessoas terem desejos e acender fogo que você não pode apagar. Isso é lascívia. É por isso que eu tomo muito cuidado em não frequentar muita academia e não ficar bombado e sarado. Eu tenho medo disso. Com a beleza que Deus me deu. Eu vou para uma academia e fico sarado. Eu não vou querer, pode estar 40, 30, 10 graus, 9 graus. Eu vou andar com aquela camisetinha e vou andar saradão. Não quero saber não. Não é não? Vou andar. E aí eu vou mostrar e vou perguntar.
Né? Eu vou perguntar, escuta, passou uma cachorrinha por aqui, você viu? Ela está com uma coleirinha mais ou menos assim, ela foi para lá, ela foi para cá, ela é mais ou menos desse tamanho. Academia é bom, é saudável, a gente não pode ser sedentário. O que a gente não pode, querido, sabe, é isso roubar de nós, a gente começar a se idolatrar, pessoas começam a entrar, sabe, sua autoestima, sua baixa estima vai lá para baixo, você fica aí achando que é pior, a pessoa mais feia do mundo, é porque isso, aí começa a busca pelo prazer, as coisas desenfreadas. Eu preciso ir, porque eu fiz muito exercício, e o exercício que eu fiz mal concentrado, não fiz direcionado, e aí concentrou uma série de músculo aqui. Entendeu? E aí o músculo ficou aqui. Aí o cara falou, ó, você precisa fazer mais exercício para esse músculo espalhar no corpo. Está muito concentrado só aqui. Alguns chamam de barriga. Para alguns é barriga. Isso aqui meu chama-se músculo. Muito exercício que eu fiz, alguns vão para o braço, o meu veio aqui para frente. É um problema que se tem, mas eu vou vencer isso. Pode ter certeza disso. Então a questão é o exagero. Quando ele diz amante de si mesmo, ele está falando dessa questão de prazer. Se você vai para uma academia porque você quer ficar, sabe, é uma questão de saúde, uma questão de estética, mas se você vai para a academia porque você está se idolatrando, a palavra de Deus diz, isso é pecado. Isso é pecado. Isso não é saudável. Sabe por quê? Porque você cria um exagero, parece que nunca está bem. E aí se torna um vício. Paulo diz, os homens se tornaram amantes de si mesmo. Amante de si mesmo. Se você falar para a pessoa, querido, nós vamos fazer uma oração 5:30 da manhã, 6:30 da manhã, 7 horas na igreja. Ah, pastor, 7 horas da igreja. Mas tem ninguém que levanta para ir para a academia? Sim ou não? Nada contra você ir para a academia, você pode levantar a hora que você quiser, a vida é sua. Isso, eu estou dizendo apenas da questão do exagero, o quanto que isso substitui a gente naquilo que é o relacionamento com Deus. A gente está muito mais disposto de fazer as coisas pelo nosso prazer do que pelo reino. Você é inteligente, você está entendendo o que eu estou te falando? Não estou, pelo amor de Deus, se tem dinheiro, vai para a academia, vai fazer, não fique sedentário não, porque o coração da gente daqui a pouco dá um pipoco, e é bom fazer exercício. Eu ando todo dia de manhã, nem todo dia, mas eu levanto cedinho, caminho 6 quilômetros, caminho e corro. Sou atleta, mano. Acordo cedo, mas acordo cedo para orar também. Busco. Embora eu estava brigando com a Evelyn, que não tinha entregado a ficha do encontro com Deus, do servo. Aí ela foi lá dentro da minha Bíblia e pegou. Digo, o pastor não lê a Bíblia e não sabe que a ficha estava lá dentro. É porque eu tenho várias, tá bom, amados? Eu leio várias. E na verdade eu leio muito mais no grego, às vezes eu não leio muito no português. Eu leio mais no original. Alguns maldosos aí estão pensando assim, mal ele consegue falar o português direito. A primeira desconfiguração aqui é essa desconfiguração pessoal. Quando Paulo diz, os homens serão amantes de si mesmo. Sabe que eles serão amantes do prazer. Eles vão apenas pensar nele mesmos. Eles apenas vão olhar para o umbigo deles. Eles estão um pouco se lixando se o outro está passando necessidade. Estão um pouco se lixando em servir alguém ou ser bênção para alguém. O que importa é o que eu tenho. E quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. E o que importa é ter, não é o ser.
E se para ter eu preciso passar a perna em alguém, eu vou passar. Se para ter mais do que eu tenho, eu preciso puxar o tapete, eu vou puxar. Porque eu preciso ter. E quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Paulo está dizendo, eles são amantes de si mesmo. Eles são amantes do prazer. Aqui tem a ver com o culto ao corpo, mas também tem a ver com 3 coisas aqui. Culto ao corpo, tem a ver com o sexo e tem a ver com o prazer da vida. São 3 coisas que levam o homem para distante de Deus. Uma outra desconfiguração é que Paulo diz assim, os homens serão desobedientes aos pais. Em algumas versões, o versículo 3 diz, e os homens abandonarão as suas famílias. Sabe, essa desconfiguração já começa porque hoje não se tem mais famílias. Hoje não se tem mais família. Hoje é famílias. Não é mais singular, é plural. A configuração da família hoje não é mais aquela original que foi criada, pai, mãe e filhos. Na ministração que eu prego sobre a importância da mesa, que você já ouviu talvez eu pregando essa mensagem, a importância da mesa, quando eu ministro, que quando a gente começou a deixar de usar a mesa dentro de casa, quais foram os prejuízos que vieram. E como se senta em volta da mesa, determina a configuração da sua família. Antigamente o pai sentava na ponta da mesa. E só comia enquanto o pai chegava. Não era isso? O que a família entendia? Entendia o seguinte, é esse cidadão que nos dá de comer. É esse cidadão que levanta de madrugada para trabalhar, para trazer o sustento para casa. Então ele tem o direito de sentar na ponta da mesa, de comer o melhor, e depois nós comemos. Era assim. Porque a família entendia que existia um líder. Existia alguém que mandava. Alguém que era autoridade. Hoje o grito é o seguinte, deixa para o seu pai. Não come toda a mistura. Não é? Se não tomar cuidado, o pai chega em casa, a janta dele já foi. E aí ele vai falar, não deixaram janta para mim. E a mulher que ama o cara pra caramba vai falar, faz o miojo. Ela já está deitada. Miojo, ela vai falar, é o mais rápido que tem, ou dorme assim mesmo. Tem pão, tem bolacha aí. Pega uma bolacha, come. É assim, querido. Sabe por quê? Porque está se perdendo o princípio. Hoje o filho que manda no pai, não é mais pai que manda no filho. Hoje a geração de filhos desobedientes. Isso mostra a configuração da família. Hoje quem dita a regra são os filhos. Quem grita mais alto dentro de casa são os filhos. A lei do nosso país, ela veio exatamente para quebrar isso. Em vez de ela falar assim, olha, filhos têm que obedecer pai. Mas ela diz o seguinte, se encostar o dedo no filho, vai preso. Em vez da lei do nosso país falar o seguinte, se não estudar, se não frequentar a escola, não vai passar de ano. A lei diz, você pode vir e não fazer trabalho nenhum, xingar a professora. Se não tiver falta, você vai passar de ano. Sabe que isso me dá uma inveja? Porque se tivesse criado isso quando eu estudei, eu não tinha repetido tanto. Amor de Deus. Repeti na primeira, repeti na segunda. Passei de recuperação. Meu, se tem uma lei dessa, eu não teria esse currículo sujo na minha vida. Olha, nasci na época errada. Toda vez que eu tenho que falar da minha formação, eu tenho que dizer, eu repeti na primeira, repeti na segunda, na terceira,
Repeti também. Na quarta, eu fiz recuperação e passei. Na quinta, eu também fiz recuperação. Na sétima, por causa de um ponto de português, também repeti. Para! Hoje eu vou ver. E é um cara inteligente e estudado. Hoje a lei diz, eu não tinha falta, porque mamãe obrigava a ir. Eu passava em primeiro lugar em tudo. Mas hoje a lei diz, você não pode reprovar o aluno. Sabe por quê? Porque o governo quer uma geração de ignorantes. E as pessoas acham que isso é um orgulho. O ministro, essa semana, falou, nós temos que ter imposto, porque se não tiver imposto, o Brasil está perdido, não sai da crise. Mas um mês antes, o cara aprovou 3,5 milhões. Para quê? Para os partidos políticos fazerem campanha em 2018. Isso é um absurdo. Num país em crise, se aprova 3,5 milhões para se dar para gabinete político, para campanha política, e diz que tem que criar imposto, senão o Brasil não sai da crise. Eles querem pessoas que não saibam, sejam desinformadas, que não procure os seus direitos. É isso que o país está correndo, o mundo está correndo. É o que Paulo diz, os homens são amantes de si mesmo. Os homens pensam nos seus próprios interesses. O amor está mal direcionado. Eu quero que se dane o outro, se eu tenho que comer em casa. E aí, atingiu a célula mãe, que é a família. Talvez a gente nunca teve filhos tão desobedientes como nós temos na geração de hoje. E aí há uma promessa de Deus que está se cumprindo todos os dias. Quando Ele diz, honra teu pai e a tua mãe, para que vivas bens e se prolongue os dias sobre a face da terra. É o único mandamento com Deus cumpre o que Ele promete. Seja para o bem ou seja para o mal. Honra teu pai e a tua mãe. Reconhece a autoridade do teu pai e a tua mãe. Porque se você reconhecer a autoridade do seu pai e da tua mãe, duas coisas acontecerão contigo. Mas se você não reconhecer a autoridade do teu pai e da tua mãe, duas coisas também acontecerão contigo. Se você reconhecer, você vai viver bem. O que é viver bem? Ser bem-sucedido. Em todas as áreas da sua vida. E o que você vai acontecer? Você vai ter uma longevidade. Você vai viver bastante tempo sobre a face da terra. Mas se você não cumprir isso, o que vai acontecer? Primeiro, você não vai ser bem-sucedido e você vai morrer logo. Quantos jovens já ceifaram a vida? Estavam na flor da idade. Se meteram com drogas, foram para caminhos errados, fizeram o que não deveria fazer, não ouviram o pai e mãe, fizeram o pai e mãe chorar e hoje estão 7 pão debaixo do chão. O que é isso? Promessa de Deus. Por que tem muitos jovens com o casamento arrebentado? Por que tem muita gente que está penando na vida, sofrendo na vida, para sobreviver? Não é para viver, não, para sobreviver. Sabe por quê? Porque não honrou pai e mãe. Não ouviu, fez o que não deveria fazer, foi para o caminho que não deveria ir, e hoje não consegue ser bem-sucedido. As portas se fecham, e às vezes eu não entendo, porque as coisas não acontecem na minha vida. Dá uma olhada dentro da sua casa. Dá uma olhada. Como é o teu relacionamento do teu pai com a tua mãe? Com você? O quanto você honra eles ou não?
Porque antigamente, o pai sentava na ponta da mesa, comia, e toda a família comia, e todo mundo olhava para aquele cara e falava assim: esse é o nosso herói, é esse que traz sustento para dentro de casa. Hoje, quando o pai fala assim: meu, você comeu tudo, você repetiu 3 vezes, mano, tem mais gente para comer, você precisa arrumar um serviço, você precisa... Eu não pedi para vir ao mundo, você que me trouxe, agora me sustente. É assim que olha para a gente e diz: eu não pedi para vir ao mundo. Sabe o que é? Para os filhos hoje, parece que para os pais trabalharem, ralarem, levantarem de madrugada, para ter uma vida que eles têm hoje, que talvez muitos de vocês não tiveram quando tinha a idade deles, eles não veem isso que é mérito, eles acham que é obrigação. Eu falo isso para o Daniel às vezes, falo: meu amigo, abre o seu olho, cara. O que você tem hoje, algumas coisas que você tem hoje, eu vim conseguir com 40 anos de idade. Com 30 anos de idade. E você tem hoje com 8 e 9. E ainda não quer estudar de vez em quando? Ah, meu amigo, pode parar. As crianças hoje têm tudo, talvez é por isso que elas são como são. Porque você dá tudo. Que mima demais. Aí nós perdemos, a família se desconfigurou. Desconfigurou. Está desconfigurada. E se a família, que é a célula mãe da sociedade, está desconfigurada, eu fico imaginando o resto da sociedade. Como que está? Começa dentro de casa. As nossas famílias, infelizmente, já começa pelas leis que estão querendo quebrar e detonar todo o princípio familiar. Hoje, quando alguém fala: você está casado? Tá. Quanto tempo? 30 anos. Só com essa mulher? Com ela? Eu vou fazer 15 o ano que vem. Com a mesma mulher. Só a graça de Deus. Amém. É bênção. Ô, filha. I love you. Você estava em cima? Olhando? Chegou agora? Estava dizendo aqui o quanto é prazeroso estar 15 anos com você. Nós vamos fazer 15 anos agora. E o orgulho que eu tenho de ter você 15 anos do meu lado. Acabei de falar para a igreja, que não sei se você ouviu. A minha casa acabou de cair. É seu Antônio que fica fazendo essas coisas comigo, seu Antônio. Eu não vou mais na sua não, viu? Nós vamos fazer 15 anos de casados. Não é fácil. Mas é possível. Mas hoje, você permanecer casado bastante tempo, isso tem que fazer festa, soltar fogos. Porque o mundo diz hoje: meu, não gostou, largou. Queimou arroz, largou. Engordou um pouquinho, larga. Emagreceu demais, larga. Sabe por quê? Sabe que eu ouço dos casais que me arrepia? Às vezes querem se separar e usa a expressão: mas eu preciso ser feliz. Rapaz, se você não consegue ser feliz com a pessoa que você está, você não vai ser feliz com ninguém na face da terra. Porque a infelicidade não está no seu cônjuge, está dentro de você. Enquanto você não se curar, você não cura seu relacionamento. Esse é um princípio terapêutico. Para se curar relacionamento, se cura a pessoa. É a pessoa que tem que se curar. Aí nós temos tantas separações que nós temos hoje. Separações relâmpagas. Sabe por quê? Porque não se honra uma aliança que faz. Na primeira adversidade da vida, eu pulo do barco. Né? Imagina o São Antônio e Isabel. Quanto tempo de casado, São Antônio e Dona Isabel? 42 anos. Ah, São Antônio, só a graça.
Não vem graças a Deus não, porque o senhor fala um monte quando está nas costas. Aí chega aqui, agora vem pagar de santinho. Vou entregar o senhor aqui também. Quando está sozinho comigo, fala um monte de coisa. Aí quando chega aqui, graças a Deus. Sério. Se a senhora quiser saber mais, depois marca uma conversa comigo sozinho. Eu vou falar para a senhora quem é esse homem aí que a senhora está 42 anos do seu lado. A casa caiu. Caiu. E tem outro tiozinho aí que eu estou de olho também. A desconfiguração pessoal, a desconfiguração familiar e a desconfiguração religiosa. Olha o que diz no versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Paulo vai dizer, destes, afaste-se. Olha o versículo 8. 7 e 8. Que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens, escute, corrupto de entendimento e réprobos, é assim que lê? Réprobos quanto a... O que ele está dizendo aqui? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Talvez muitos de vocês não conheçam, mas os tiozinhos que estão aqui vão me ajudar. Não porque seja da minha época, porque eu pesquisei. Mas o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: esses são crentes denorex. O que é crente denorex? Hã? Fala aí, tiozinhos. Crente denorex? Parece, mas não? Tem cheiro de remédio. Vem numa embalagem de remédio. Tem cor parecendo de remédio, mas é shampoo. Parece, mas não? Paulo está dizendo, esse pessoal parece, mas não é. Eles vão para a igreja e adoram o Senhor. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sobe no púlpito e pregam como e pregam a palavra. É multidão. Cantam como ninguém. Paulo está dizendo esse pessoal. Ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo, ó, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Paulo está dizendo, eles têm uma teologia cristã, mas não têm uma prática de vida cristã. Eles conhecem a verdade, mas não vivem a verdade que eles conhecem. Tem jeito de crente, fala como crente, ministra como crente, anda como crente, se veste como crente. Mas ele vai dizer, estes que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Tem conhecimento, mas não tem vida. Sabe das coisas, mas não vive. Sabe teologicamente os princípios bíblicos e conhece os princípios bíblicos, mas não vive esses princípios bíblicos no dia a dia, na família, com os outros. Paulo diz, eles parecem Janes e Jambres. Os historiadores dizem que provavelmente esses dois eram exatamente aqueles magos que tentavam imitar o que Moisés fazia quando ele foi para o Egito e teve as 10 pragas. Moisés fazia um negócio, eles vinham e também produziam. Moisés fazia outra coisa, eles vinham, também produziam. Por isso que ele está dizendo, esse pessoal fala contra a verdade. Eles sabem que isso daqui é verdade, mas eles querem mostrar com a mentira.
E pode dizer, esse pessoal está dentro da igreja. Esse pessoal está sentado nas cadeiras da igreja. Esse pessoal está envolvido na comunidade cristã. São pessoas que têm jeito de crente. Têm cheiro de crente. Mas não vivem como crente. São mentirosos, orgulhosos, corruptos, enganadores, mentirosos, fofoqueiros, caluniadores. Tem uma expressão que ele diz aqui, que eu nem vou ler para você, mas no original a expressão que ele diz é a mesma expressão para diabo. Está nesse texto. É a mesma expressão de diabo. Sabe o que ele está dizendo? Que é o mentiroso. Conhece a verdade, ouve a verdade, é cheio de teologia da verdade, mas não vive. Está aqui, no conhecimento, mas não tem prática de vida. Não vive. Teologia errada, não entende, distorce a verdade, por isso que praticam errado. Por quê? Tem um comportamento errado. Por que acontece isso? Eu vou encerrar dizendo para você. Abra sua Bíblia, por favor, para a gente encerrar. 1 Samuel, capítulo 8, para nós encerrarmos. 1 Samuel, capítulo 8. Escute essa leitura. Entenda esse princípio. E em nome de Jesus, esta noite, faça o contrário, o que esse texto nos ensina. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4, que diz assim, escute. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Nesta época, Samuel era o sacerdote e o Samuel era o profeta da época. Era ele que era o líder espiritual nesse contexto. E olha o que diz o texto. E disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Escute, constitui-nos, pois agora, um rei sobre nós, para que ele nos julgue. Samuel, você já está velho. É bem provável que teus filhos não vão seguir os teus passos. Escuta, Samuel. Eleja aí para nós. Escolhe aí para nós um rei. Esse povo não tinha rei humano. O que levou eles a quererem um rei? O que levou eles a desejarem? O texto diz, é uma vírgula e continua. Como o tem todas as nações. Escute o que fala agora. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao... Olha o que Deus responde. Olha o que Deus responde. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Escute agora, querido, abre os teus ouvidos. Pois não tem rejeitado, antes a mim me tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles. Isso aqui é pesado demais. Isso aqui é forte. 10 nações, vamos dizer assim, estão no mundo com um monte de deus pagãos. Uma nação, Israel, sobre o reinado absoluto do Deus Todo-Poderoso, que abre o Mar Vermelho, que tira do Egito, que faz água sair da rocha, que opera milagre, sinais
e maravilhas. Esse pessoal diz: Samuel, toda nação tem rei humano, nós não temos, nós queremos ser o que elas são. Olha que coisa pesada. Deus não tirou o povo do Egito, Deus não separou esse povo, Deus não elegeu esse povo para ser igual, Deus elegeu para ser diferente, Deus não elegeu para copiar, Deus elegeu para ser copiado. Sabe o que é isso? Quando a igreja começa a imitar o mundo. Quando os princípios do mundo começam a valer muito mais dentro da igreja ou na sua vida do que os princípios de Deus. É quando eu digo: Deus, o seu governo não é o suficiente para mim. Sabe quando você diz isso para Deus? Quando você leva a sua vida em desobediência, não sabe esperar o tempo de Deus, não sabe entender o que Deus tem para você. Não sabe entender os sinais de Deus. Não consegue entender o propósito de Deus para a sua vida. Chega um determinado momento que você cansou tanto de esperar alguma coisa, que você diz: Deus, agora eu vou resolver do meu jeito. Já que o Senhor não quis, esse tempo todo dei oportunidade do Senhor. Orei, e o Senhor não operou um milagre. Agora eu vou resolver. E é quando você dá com burros na água. Toma as decisões que não tem que tomar. Sabe por quê? Você tira Deus do centro da sua vida. E você coloca você mesmo no centro da sua vida. E quando a igreja começa a fazer isso, ela perde um princípio poderoso. Que em vez de influenciar, ela se torna influenciável. Quando eu digo igreja, eu digo você. Quando você começa a perder os princípios e as verdades de Deus na sua vida, e quando o mundo começa a ditar mais regra para você do que a palavra de Deus. Deus disse: Samuel, não é você que eles estão recusando. Eles estão recusando a mim. Sou eu. Sou eu que eles estão tirando do trono. Porque eles querem um rei humano. Sou eu que eles estão tirando do trono para ter o quê? Para eles mesmos se governarem. E aí vira a bagunça que nós vemos hoje. Num outro domingo, eu não sei se vai ser a semana que vem, mas eu quero começar com você, continuar esta palavra no versículo 10, em diante desse texto, que a partir daí, Paulo começa a falar uma outra coisa para Timóteo. Sabe o que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, não basta apenas você saber disso. Timóteo, não basta apenas você ter a consciência do que é certo. Você precisa viver isso na prática. Então, na próxima mensagem eu quero falar isso com você. Não basta apenas você ouvir a mensagem. Não basta apenas você concordar e saber que isso é verdade. Isso tem que ter sentido na sua vida. Você precisa viver isso.